Fala para ele assim, cuidado que você vai viciar. Obrigado, Net. Não deu certo o ventilador lá? E agora, não sabe qual que é o disjuntor? Lá, vai lá quem sabe então. Estão com medo de desligar o som. Não, pô, o problema é pausar, né, irmão? Não é que nós bate o queixo aqui, que nem porco do mato de frio. Vamos ligar o negócio aí, né? Eu tô com calor, alguém tá com calor aí também? Tá aí, ó, tá abafado, né? Se nós não tiver, nós diz que tá, só pra ligar esse negócio aí. É como? Vamos usar. Fazer um curso no Senai para nós ligar o ar-condicionado. Ver lá na Secretaria de Trabalho e Emprego, tem uns cursos lá, às vezes tem. Mas vamos lá, vamos aqui o que interessa. Enquanto ele se bate lá, vamos por aqui. Abra a tua Bíblia, livro de Marcos, capítulo 10. Texto bem conhecido, versículo 46, Marcos 10, 46. Vamos falar sobre o cego de Jericó, o cego Bartimeu. Livro de Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 46. Tá o controle aqui em cima que eu ligo esse aqui, ó. Cadê o controle? Tá lá com o pastor Michel. Tá se batendo ali para ligar o outro. Aí, liga! Em nome de Jesus, liga! Não deu, tem que ser o controle mesmo. Marcos capítulo 10, versículo 46. Coisa boa, né, irmão? A gente compra um utensílio novo em casa, você não sabe nem mexer direito, não sabe lidar direito, a gente não sabe aquele, mas é novo, né? Glória a Deus, né? Ela se batendo, que é novo. Amém? Já achou? Então vamos ler? Diz assim, ó. Marcos 10, 46. Opa! Escutamos. Lá, ó. O problema não era o botão, irmão. O problema é quem apertava o botão. Eu tô judiando deles lá hoje. Mas eles merecem. Não, não merecem. Vamos lá. Marcos capítulo 10, versículo 46. Depois, Jesus e os discípulos. Depois foram para Jericó. Saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Obrigado. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Glória a Deus, olha que nós ligar aqui, vamos ver. Vai orando aí, irmão, vai na intercessão aí. Senhor, me abençoa. Onde é que é esse negócio aqui, gente? Aqui, aqui. Não temos tempo. Cuidado, irmão, que o controle é voador, daqui a pouquinho ele voa aí. Cuidado. Ó, irmão, vocês pensam que é fácil? Eu já consegui fazer isso aqui uma vez. Faça aí, vai lá, faz um milagre aí.
Tá do violão aí atrás de você. A pressão é grande, todo mundo assistindo, é a final do campeonato. Vai bater o pênalti, preparou a bola, atenção. Pegou a distância, olhou para o juiz. Aí a Evelyn, agora vai. Faz fila aqui, irmão, faz fila. Vamos ver quem é o abençoado da noite, quem é que está na unção. Tá ligado lá, o disjuntor lá, será também? É a pilha do controle, filho, eu vou defender você, é a pilha do controle. Imagina, se essa mulher dessa altura não conseguiu, nós pequenininho vai conseguir que jeito? Troca. Amém. Então, olha aqui para mim. Deixa eu tentando lá. Vamos nós. Vamos na sua parte. Feche teus olhos. Vamos orar. Vamos orar. Querido Deus, fala conosco agora, Pai, através da tua palavra. Fala o nosso coração, meu Deus. Eu sei que o Senhor nos preparou. O Senhor preparou algo para nós, para essa noite. Nos chamou, nos trouxe aqui. Nosso coração está preparado. Meu Pai, que nós possamos estar ligados em Ti. A palavra que encontrará espaço no nosso coração agora, em nome de Jesus. Que nós oramos a Ti, meu Deus. Amém. Amém? Então se assente aí. Tem dois ligados lá, vai dar certo. Glória a Deus. Olha aqui, que eu já perdemos bastante tempo ligando o ar-condicionado. E eu tenho que acelerar aqui um pouquinho. Olha essa primeira frase que eu escrevi aqui para a gente pensar. O tema da mensagem é: o que queres que eu te faça? Mas a primeira frase aqui, ó, o cego Bartimeu teve um encontro com Jesus que mudou a sua vida para sempre. Olha aqui, ó. Um encontro com Jesus que mudou a sua vida para sempre. Quem é que veio ter um encontro com Jesus hoje aqui? Quero ver. Um encontro. Apenas um encontro em um dia qualquer, em um momento qualquer. A vida daquele homem mudou para sempre. A gente chama de cego, mas de fato ele não era cego mais. No começo da história ele era cego. No começo da história ele era limitado. No começo da história ele era incapaz. No começo da história ele era o não consigo. No começo da história ele era o eu não sei. No começo da história ele era o eu não posso. No começo da história ele era o eu não tenho. No começo da história só limitações. No começo da história muitos sonhos escondidos, talvez nem mesmo sonhados. Talvez nem se permitia, porque as limitações elas evitavam, elas impediam os sonhos. As limitações impediam o desejo de ter ou de buscar o que talvez todos tinham, mas eu não. Eu não consigo, eu não posso. Ele era apenas o cego Bartimeu na beira do caminho mendigando. O começo da história desse homem, do relato da história desse homem, não começa exatamente aqui. A história dele começa lá no início de tudo, da vida dele, quando ele nasceu, porque ele era um cego de nascença. Ele nasceu desse jeito, ele veio ao mundo desse jeito, ele veio limitado, ele veio assim, ele era assim, a culpa não sei de quem, mas a questão agora não é entender como ele chegou ali, como ele esteve ali, a Bíblia só fala que ele estava ali. Ele estava ali, à beira do caminho, fazendo talvez a única coisa que lhe restava, o que ele pensava ser capaz para ele, que traria a ele algum alento, que traria a ele alguma esperança, ainda que mínima, que era apenas estar ali na beira do caminho, esperando que as pessoas passassem e lhe entregassem alguma coisa. Então este homem estava ali, afundado nas suas impossibilidades. Ele estava ali escravizado pelas suas limitações, lutando pela vida, lutando, batalhando com boa vontade, porque
embora muito limitado, embora totalmente incapaz em algumas situações, ainda assim, todos os dias ele levantava, ele saía de casa e ele estava ali. E a vida de Bartimeu mudou justamente porque ele estava ali. Com todas as limitações, Bartimeu era alguém que não desistia. Com todas as limitações, ele era alguém que ainda estava buscando, ele ainda tinha no seu coração a força de mover-se, embora as limitações, aqui eu reforço, as limitações de Bartimeu não o impediram de estar ali, ainda que apenas mendigando era o que ele podia fazer, mas ele estava ali. E num dia qualquer, em um dia comum, e eu sempre falo aqui, que a gente não deve desprezar os dias comuns. Irmão, nunca despreze os dias comuns, é só mais uma terça-feira, é só mais um culto de oração, é só mais uma célula, é só mais um encontrão, é só mais um dia de mendigar. É só mais um dia de, talvez, quem sabe nós vemos na casa de Deus, como Bartimeu, é só um dia de tentar ganhar uma coisinha. É só um dia de mendigar a Deus e pedir que Ele tenha misericórdia de mim e me dê algumas coisas. Quem sabe Deus vai se agradar porque eu fui um bom menino. Quem sabe Deus vai se agradar de mim porque eu fiz alguma coisa certa ou porque eu evitei. Quem sabe Deus vai se agradar de mim porque eu tenho feito as coisas certinho. E essa talvez seja o maior engano nosso. Porque quem dá presente quando a gente se comporta é o outro papai, Papai Noel. Né? A gente acha que Deus é Papai Noel, se eu fizer tudo certinho. Não, agora eu estou indo na igreja. Eu li a Bíblia hoje. Eu li um versículo, apareceu aqui na internet e eu li. E então agora hoje, ó Senhor, eu li um versículo. O Senhor pode. Hoje eu estou merecendo uma bênção. A gente se engana. Mas enfim, Bartimeu estava ali, eu quero correr aqui, senão nós vamos perder tempo. Bartimeu estava ali, com as suas limitações, mas ele teve um encontro com Jesus que não foi marcado. Não havia um encontro marcado, hoje nós estamos aqui e havia um encontro marcado, amém? Nós tínhamos o endereço, nós tínhamos o horário, nós sabíamos o local. Nós viemos aqui porque Jesus tinha marcado um encontro conosco aqui nesse lugar. Mas ele não tinha um encontro marcado. Ele apenas estava ali e Jesus passou. E o encontro não foi marcado, simplesmente aconteceu. Mas o espírito de Bartimeu, este homem limitado, ele soube identificar uma grande oportunidade. Olha aqui. Num dia comum de mendigar como todos os outros dias. Num dia comum de fazer as mesmas coisas de todos os outros dias. Num dia comum de estar no mesmo lugar de todos os outros dias. Num dia comum de viver a mesma coisa de todos os outros dias. Bartimeu percebeu uma oportunidade diferente. E quando ele percebeu uma oportunidade diferente, ele disse: hoje é o meu dia, é minha vez. O cego enxergou antes mesmo de ver, olha aqui. Ele percebeu a oportunidade porque alguém disse: está passando aqui esse alvoroço, Bartimeu, é Jesus. Ele identificou, ele conseguiu descobrir que Jesus estava passando. E então, envolvido daquele espírito que ele já tinha, que o levava ali todos os dias, percebendo uma grande oportunidade. Quantas oportunidades a gente perde? 365 dias no ano. Toda semana uma célula. Toda semana tem culto de oração, tem culto domingo de manhã, tem culto domingo à noite. Todos os dias a nossa cama está lá, a nossa Bíblia está lá, todos os dias Deus, Ele disse, Ele cumpre, Ele disse: estarei convosco todos os dias. Quantas oportunidades no dia de hoje
Talvez nós desprezamos porque não estávamos atentos, não estávamos aguardando a chance de Deus para nos abençoar. Mas nesse dia, Bartimeu, ele soube, ele aproveitou e disse: é a minha vez, é a minha chance. Jesus está passando aqui, então, neste encontro não marcado com Jesus, Bartimeu teve a sua vida mudada para sempre. Uma pergunta que fica para mim e para você: seria possível hoje, neste encontro, marcado ou não marcado, será que hoje Jesus poderia fazer coisas extraordinárias na nossa vida? Poderia ou não poderia? Será que nós viemos hoje preparados, ou quando viemos a Deus, viemos à casa de Deus, a gente vem com essa vontade de Bartimeu, com essa proatividade, esse pensamento: eu vou lá porque hoje Deus me deu mais uma oportunidade. Eu vou lá porque é uma oportunidade, porque se tem culto, tem louvor, tem presença de Deus, tem unção de Deus, se Deus está, se Jesus está, então é uma chance. Se Jesus está, então é uma oportunidade. Se Jesus está, então é hoje, tudo vai mudar, tudo vai ser diferente. A oportunidade existe, mas Bartimeu ele não apenas teve a oportunidade, mas ele soube aproveitá-la. E eu quero falar sobre isso. Quando nos encontramos com Jesus, temos a oportunidade, mas como que eu vou aproveitar essa oportunidade? Como fazer para que eu não perca mais uma chance? Para não perder mais uma oportunidade que Deus está me oferecendo de novo. Talvez é um dia comum, talvez é um dia qualquer. Talvez cansados, como estamos um dia inteiro cheio de coisa arada para a gente fazer. Mas Deus nos deu uma oportunidade. Quem sabe nós viemos como todos os dias, apenas na expectativa de receber algumas moedinhas. Talvez eu vou na igreja, algum irmão vai se compadecer de mim e vai me dar um abraço. Talvez eu vou lá na igreja, o meu líder vai estar lá e vai perguntar como é que eu estou e vai me dar alguma coisinha, vai me dar uma palavrinha, alguma coisa, quem sabe. Alguém pode fazer alguma coisa por mim, e esse talvez é o nosso erro, porque às vezes a nossa expectativa fica na multidão. E você olha aqui, a multidão não estava nem aí para Bartimeu. As pessoas não estavam nem aí para o cego necessitado. Ele percebeu a oportunidade, então ele começou a gritar, ele começou a falar, ele começou a clamar. E a multidão, sabe o que diziam? Elas não diziam: vamos ajudar esse homem. Elas diziam: não, pare de falar, pare de incomodar. Fique quieto, para de chamar a atenção. Para com isso. As pessoas, às vezes, elas não conseguem ter a sensibilidade. E as pessoas são insensíveis porque, irmão, nós somos insensíveis. Nós, na grande maioria das vezes, estamos muito mais preocupados em buscar resolução para os nossos problemas. A multidão seguia Jesus porque ela esperava que Jesus pudesse oferecer alguma coisa para eles. E quando Bartimeu chega no meio e diz: sai daqui, você está me atrapalhando, porque Jesus tem que me abençoar. Eu vim aqui buscar Jesus para mim. Eu vim buscar Jesus porque eu preciso, eu tenho uma dor, eu tenho uma dificuldade, eu tenho um problema. A multidão seguia Jesus buscando a resolução das suas próprias dificuldades, seus problemas. Então Bartimeu era só mais um problema. Para de incomodar, para de atrapalhar a minha vida, Bartimeu. Para de atrapalhar, você não está vendo que Jesus está passando? Nós, às vezes, a multidão na qual nós depositamos a nossa esperança, ela é insensível. E é por isso que eu falo sempre aqui, irmão, a igreja tem todos os elementos que algo precisa ter para dar errado. Tudo que precisa para algo dar errado tem na igreja.
Tudo que precisa para não funcionar, para Bartimeu continuar cego, tinha na multidão. Ele só não continuou cego e as coisas mudaram, porque no meio da multidão, que estava pensando em si mesmo, tinha Jesus. Jesus fez a diferença. E o que salva a nossa vida, o que salva o nosso trabalho, a nossa caminhada com Cristo, não é o número de pessoas que nós temos aqui na multidão, mas é Jesus presente no meio da multidão. Porque se Jesus está presente, a multidão pode me desprezar, a multidão pode não gostar de mim, a multidão pode se voltar contra mim, mas Jesus está presente e ele não vai embora sem dizer, chama aquele rapaz, o que ele quer, manda ele vir aqui comigo. Jesus, ele olhou para o cego e chamou, mas Bartimeu, ele precisou ser ousado. Aproveitou uma oportunidade porque Jesus estava lá e ele não deu bola para a multidão, ele não ficou correndo atrás das pessoas. Ele não ficou pedindo, por favor, alguém me ajude, por favor, alguém fala com Jesus, alguém pode me ajudar, alguém pode me dar uma mão, alguém pode me dar uma força, irmão, ora por mim. Você pode orar por mim, interceda por mim, vê se Jesus te atende lá, porque você enxerga melhor do que eu não consigo, eu sou limitado, eu não posso, eu não tenho, e a todos os seus que pode, alguém pode, por favor, ficou lá, ai, coitadinho de mim. Se eu fosse que nem o pastor, daí Deus ia me abençoar, porque, se eu enxergasse, se eu conseguisse, se eu pudesse, se eu fosse, se as coisas fossem diferentes para mim, se alguém olhasse para mim, os discípulos passaram aqui e nem deram bola para mim. Que igreja é essa? Que multidão é essa que os líderes nem se importam com a gente? Fica aí correndo atrás da multidão, esperando a multidão. Só existe um que tem poder para salvar e livrar o homem do pecado. Só existe um que ama e ama de verdade, ama de tal maneira. Só existe um que foi capaz e pôde entregar a sua vida e morreu na cruz. E esse é Jesus Cristo de Nazaré. Nele é que está a nossa esperança. É nele. Não é no homem, na multidão, mas ainda assim, Bartimeu, ele não se importou, ele não ficou olhando para os homens, ele não dirigiu a sua palavra aos homens, mas ele dirigiu a sua atenção, a sua palavra, o seu esforço, a sua dedicação, e ele gritava, Jesus, filho de Davi, meu negócio é contigo. Jesus, meu negócio é com você, é com o Senhor, eu estou falando contigo. A multidão dizia, cala a boca, ele não estava nem aí, ele disse, não, meu negócio é com vocês, é com ele. Eu vim aqui por causa de Jesus, eu estou aqui, eu estou me manifestando, eu estou falando, porque Jesus está passando aqui, e a minha esperança é Ele, e a minha expectativa está nele, e a minha fé eu deposito nele, e é para Ele que eu oro, é para Ele que eu clamo, e eu continuo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É com Jesus o negócio, é com Jesus. É Ele que pode curar, é Ele que pode mudar a minha vida. É só Jesus, então é Jesus. Nada nem ninguém pode tirar Bartimeu daquilo que ele estava focado. Jesus ousadamente clamou com ousadia. Jesus, filho de Davi. A segunda coisa que Bartimeu fez para aproveitar a oportunidade é atender o chamado do mestre. Atendeu o chamado com celeridade. Olha aqui, irmão. Estava ali a expectativa total. 100% focado. É Jesus, filho de Davi, Jesus. As pessoas falavam que estava mais alto. E daqui a pouco alguém diz, Jesus olha e diz, chama ele e manda vir aqui. Chama aquele rapaz ali. E aí os homens, olha aqui, irmão. Oh, meu Deus. Sabe quando é que as pessoas vai nos procurar? Sabe quando elas vão vir
trazer um recado, uma mensagem de Jesus para nós? É quando Jesus mandar. E Jesus disse: vão lá, tragam ele. Os discípulos foram. E os discípulos só levaram até Jesus. Porque eles não puderam fazer nada, era Jesus que pode. Mas quando eles disseram: o mestre te chama, a Bíblia diz que ele levantou-se apressadamente e deixou até a capa. Deixou até a capa de mendigo. Não vou mais precisar disso aqui. Outro dia a gente prega sobre isso, você deve ter ouvido já. Mas eu quero falar sobre a celeridade, a pressa. O pronto atendimento. Quando eles disseram: oh, tenha bom ânimo, o mestre te chama, ele já levantou, ele já estava pronto, ele estava preparado. Quando Jesus chamou, quando alguém falou, ele já recebeu na hora, aceitou na hora o chamado e já moveu-se em direção ao chamado de Jesus para ele. Já se colocou, já foi indo, alguém foi guiando, ele era cego ainda. Mas alguém disse: levanta, ele largou a capa, deixou tudo para trás e disse: porque eu sei que a hora que eu chegar em Jesus eu não volto mais para cá. Eu não volto mais para esse caminho. Ele levantou-se para ir e nunca mais voltar. Levantou-se para ir porque Jesus o chamou, atendeu o chamado. Quando Jesus nos chama, irmão, é para mudar a nossa vida para sempre. Quando Jesus nos chama, é para provocar algo extraordinário na nossa vida. Bartimeu, o cego que enxergava, ele via coisas que homens com os olhos sãos não enxergavam. Jesus me chamou, acabou. Se Jesus me chamou, agora é para sempre. Jesus me chamou, a minha vida vai mudar. Não vou me apegar a nada, não tem garantias, não quero reservar nada. Deixa a capa, deixa tudo. Para esse lugar eu não volto mais. Jesus me chamou e agora é só para frente. Celeridade. Jesus te chamou, Bartimeu. Ele te chama, mas irmão, o que será que ele quer? Não sei, Jesus te chamou. Ah, sei não, hein? Mas e daí se eu saio daqui e perco o meu lugar? Porque aqui é o melhor lugar para ganhar umas moedinhas. Aqui pelo menos eu tenho a certeza que vou ganhar umas moedinhas. Jesus me chamou, mas ele disse o que vai fazer? Não, só te chamou. Ah, não sei se eu vou não. Muito arriscado. Vou ter que deixar tudo aqui para ir lá. Aí a gente começa assim, ó, o e se, né? Mas e se não funcionar? Mas e se não der certo? Mas e se ele só quer me dar uma moedinha? Mas e? Acho que não vou não. Quantos e se? Eles fizeram nos manter no mesmo lugar de sempre. Jesus chamando a oportunidade, um milagre prestes a acontecer. Mas assim nós ficamos apegados à nossa capinha de mendigo. Mas ele respondeu com celeridade. Também aproveitou a oportunidade. Olha aqui, essa parte é bem importante, porque ele sabia, Bartimeu sabia exatamente o que ele precisava. Olha aqui, ó. Uma pergunta de Jesus para Bartimeu: o que você quer que eu faça? Se eu estou lá, eu digo: ué, Jesus, tá doido? O que você acha que o cara quer que faz? O cara é cego. Quer o quê? Um guia, né? Como diz, né? O que é uma bengala? Quer? Claro que é óbvio. A pergunta de Jesus para Bartimeu, aqueles que olhavam em volta, era óbvia. Olha o que ele quer enxergar. Jesus, todo mundo aqui está vendo que ele é cego. Todo mundo aqui sabe que ele é cego. Todo mundo aqui sabe que ele precisa, o que ele precisa. Mas Jesus queria saber qual era a noção exata de Bartimeu da necessidade real que ele tinha. O que você quer, Bartimeu?
Porque às vezes a gente quer muito, muito, muito aquilo que a gente não precisa. Porque às vezes a gente vem diante de Deus e tem uma oportunidade de ouro de mudar a nossa vida para sempre. E a gente fica meio envolvido ainda no não posso, não sou, não sei, não consigo, não será. E aí, falta de ousadia. Jesus, o que você quer que eu te faça, Bartimeu? Ah, o Senhor é Jesus. O Senhor pode me dar uma esmola grande, maior do que todos. Eu quero, Jesus, uma capa nova. Eu quero que o Senhor me leve num lugar melhor. Eu quero que o Senhor peça para toda essa multidão que eles me ajudem. Que eles me deem uma esmola. Que eles me amem, sei lá, que eles tragam um alimento para mim. Pareceria uma loucura, mas é assim como uns loucos que às vezes nós nos apresentamos diante de Deus. Quando Ele nos oferece uma oportunidade de mudar a nossa vida, de mudar a nossa história, Ele pergunta o que você quer e a gente fica titubeando, eu não sei ainda. Jesus queria perceber, porque às vezes, irmão, nós não sabemos o que precisamos de verdade. Bartimeu era cego nos seus olhos, mas ele tinha visão clara de quem ele era e do que ele precisava. Às vezes falta para nós essa visão clara de quem nós somos de verdade, o que precisamos de verdade. Porque às vezes a gente fica orando para Deus mudar os outros. E na verdade o que a gente precisa é que eu tenho que parar de ser cego. Eu é que preciso de uma mudança. É em mim que precisa transformação. O que você quer, Bartimeu? Que o Senhor pegue esse povo que estava nem aí para mim e agora obrigue eles a me dar uma oferta generosa. Outros. Pega eles, Jesus. Pega eles, pega o outro. Pega minha esposa, pega meu marido, pega meus filhos. Muda ali, muda lá, muda o outro. Jesus, o que você quer que eu te faça, Bartimeu? Muda o outro, quer que o Senhor mude todo mundo. Mude a igreja, mude os líderes, mude tudo. É o cego que não enxerga para fora, mas também não tem clareza para dentro. O que queres que eu te faça? Você sabe exatamente, consegue entender exatamente o que é que te trouxe aqui neste lugar, Bartimeu? Você sabe exatamente o que é que te colocou exatamente no lugar onde você está? Você sabe o que é que está te fazendo ter limitação, estar limitado? Você sabe exatamente o que é que te fez perder, o que perdeu? Você sabe exatamente o que você precisa, o que você quer que eu te faça? O que é que precisa ser mudado? Bartimeu, ele sabia bem e disse: Senhor, eu quero ver. Eu não quero uma esmola melhor. Eu não quero uma capa mais bonita. Eu não quero que todos venham. Eu quero condições de ser. Eu quero condições de fazer o que eu não posso fazer. Eu quero condições para eu ver o que eu não estou enxergando. Eu quero condições para ir onde eu não estou conseguindo ir. Eu quero uma mudança, Senhor, em mim. Eu quero uma transformação profunda, porque eu tenho isso desde sempre. Eu quero essa mudança no meu temperamento, porque eu nasci assim. Eu quero uma mudança no meu jeito de ser, porque eu nasci assim, eu nasci cego. Eu preciso dessa mudança, Senhor. Eu quero ser diferente, eu quero ser como o Senhor, eu quero amar as almas, eu quero viver para Ti, eu quero. Eu quero diferente, eu quero um outro Bartimeu. Viver o que eu não vivi. Para encerrar, Bartimeu aproveitou essa oportunidade, porque Bartimeu tinha um coração predisposto a seguir a Cristo. Chama ele levantou, e o que queres que eu te faça? Eu quero ver.
Jesus disse, a tua fé te salvou, e a Bíblia diz então que ele começou a ver, e a partir do exato momento em que a vida de Bartimeu mudou ali, a partir do exato momento em que Deus fez um milagre, que Jesus fez um milagre na vida de Bartimeu, a Bíblia ela termina dizendo assim, logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Lembra como é que começou? Começou na beira do caminho, parado, estacionado, sem ver.